Oi, meu povo, boa noite. Vamos aqui para a nossa aula da semana, né? Hoje a gente vai ter o encontro do Kleb. Amanhã, se eu não me engano, a gente vai ter aula de artes com a professora Tinali e oficina de redação com a professora Thais, né? E lembrando, vocês têm atividade de casa de redação, viu? Preste atenção que amanhã ela vai cobrar e provavelmente vocês vão ter que ter feito alguma coisinha. Então, não é nada demais, é somente o primeiro parágrafo, que é a primeira introdução, né? Então, dei uma olhada aí, viu? Da nossa atividade de casa, da oficina de redação, que foi da última aula. Bom, gente, hoje nós vamos ter um encontro do Kleb. Para quem foi para a aula presencial e deu para ir para a aula presencial, viram que a gente começou o Kleb lá, né? Mas deixa eu apresentar aqui um pouquinho, né? O projeto Bença, que é um projeto totalmente voluntário, que é esse que a gente, né, oferece aula para vocês online, à noite, 2 vezes na semana. Dentro dele, a gente também fez é como se fosse uma iniciativa dentro do projeto, é como se fosse um subprojeto dentro, né? E aí, Alan e eu, a gente pensou em um clube de leitura, que no caso aqui é Clube de Leitura Escrita Bença, né? Que dá justamente o Kleber. Por que que a gente pensou no Kleber? Porque a gente tem que pensar que vocês estão voltando a estudar agora, muitos ainda não têm repertório, até mesmo para utilizar dentro da redação. Então, dependendo da temática que cai na redação, o que a gente estudar no Kleber pode ser até também uma ajuda na hora da escrita, né? E também para que a gente possa discutir literatura, né? Então, não tem uma das melhores coisas da vida é discutir literatura, ou seja, a gente vai poder falar sobre questões do nosso dia a dia, a gente vai poder ver outras narrativas, ouvir escritores e escritoras que a gente nunca ouviu falar e falar sobre trajetórias que não fazem parte da nossa, mas que a gente sabe que também tem, né? Tirando a nossa vida, também tem vidas por aí que a gente precisa também ouvir. Então, o Kleb é justamente esse espaço que a gente vai colocar que nem seja 2 vezes ao mês, para que a gente possa ler um pouco sobre essas escritoras e esses escritores, conhecer um pouco da vida e também ver o que é que eles nos dão de bom em relação às obras, tá certo? E aí, no Kleber da aula inicial, né, da primeira aula, a gente começou com uma escritora que é justamente a Carolina, né, a Carolina Maria de Jesus, essa senhorazinha aqui, né? A Carolina, para quem não conhece, ela é uma escritora negra, né? Foi uma escritora negra, uma escritora pobre, favelada, realmente passou muito tempo morando na favela. E uma das coisas que ganhou muita visibilidade é porque enquanto ela catava no lixão, né? Coisas para poder vender e sustentar os filhos, porque também ela era mãe solteira, a Carolina via cadernos e papéis no lixão e ela acabava pegando esses cadernos e esses papéis e ela acabava transformando isso em diário. Então, ela teve vários diários escritos e aí um dia ela foi, entre aspas, descoberta, né? Eu estou falando entre aspas porque quando a gente acha alguém, não é que a pessoa está sendo descoberta naquele momento, mas, por exemplo, um jornalista passou pela favela e viu que ela escrevia. E aí, a partir da ajuda dele, ele simplesmente ajudou a publicar os diários de Carolina. E aí, hoje, a gente vai falar um pouco sobre ela e sobre o Quarto de Despejo, que é a obra dela. Liliane, por que isso é tão importante para nós? Porque, ao falar de Carolina, a gente também está falando de nós. Nós também estamos falando das nossas trajetórias e principalmente das nossas narrativas, que são narrativas totalmente diferentes de outras pessoas, tá certo? Então, nós precisamos também chegar a ouvir realmente a Carolina, tá certo? Oi, Magda, boa noite. E aí, vamos continuar aqui. E aí, a gente começou a ver lá no encontro, né, que
A Arte da Palavra da Carolina. Aqui é um depoimento da Conceição Evaristo. Depois a gente vai ver um pouquinho da Conceição, que também é uma outra escritora negra, uma escritora que também escreve sobre a sua trajetória de ser mulher negra na sociedade, né? E aí ela vai dizer que a Carolina representa essa possibilidade de ampliação de uma criação literária brasileira. Carolina chega exigindo espaço para novas formas, inclusive de compreensão do que seria literatura, quebra com a hegemonia literária liderada por autores brancos, homens e mulheres, e chega a se apropriando da língua, do texto literário, desse desejo da literatura a partir das classes populares. Ou seja, o que é que a Conceição vai nos dizer? Ela vai dizer que uma mulher negra, que nem a Carolina, ela vai chegando e ela vai se apropriando da literatura. A gente sabe que a literatura, hoje, ela chega para todo mundo, mas antigamente, nem todo mundo, por exemplo, sabia ler, sabia escrever. Então, isso não chegava a todas as pessoas. E uma mulher negra, pobre, favelada, que escrevia, realmente era fora da curva, né? E aí, por isso que a gente precisa ouvir um pouco sobre essa voz, que é a voz de Carolina. Liliane, por que ela é tão importante assim? Porque quando a gente escuta realidades que não fazem parte da nossa, a gente só tende a crescer. Então, a gente precisa entender que a nossa bolha não é a única bolha que existe, por exemplo. Vocês, dentro da Ibaretama, vocês são totalmente diferentes, por exemplo, das pessoas que são lá do Quixadá, né? E a pessoa que mora lá do interior da Ibaretama, que mora realmente muito mais distante da sede, ela vai ser um pouco mais diferente na sua vida, na sua trajetória, do que uma pessoa, por exemplo, que mora numa cidade grande. Então, a gente precisa entender que isso também passa pelas nossas trajetórias, tá certo? E aí, deixa eu passar aqui, pronto. E aí, meu povo, essa é a Carolina, ó. Ela, né, como vocês podem ver, é uma senhora realmente que a gente pode ver que tem um aspecto, né, relacionado à pobreza, mas o fato dela ser pobre não quer dizer que ela seja pobre de espírito, né? A gente sabe que nós também temos esse nosso lado. E aí tem uma fala da Carolina que ela vai dizer: escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Então, veja, simplesmente ela, como uma mulher preta, favelada, ela vai dizer o quê? Eu vou escrever sobre a minha realidade. Então, nada melhor do que a gente se calar e ouvir uma mulher que tem, por exemplo, uma trajetória de vida diferente da nossa, né? E essa mulher se tornou escritora. Então, é isso que a gente precisa também dar visibilidade, tá certo? E aqui nós temos aqui é uma das capas do livro dela, perdão, uma das capas do livro dela, que é isso daqui, Quarto do Despejo, certo? Esse livro simplesmente foi um livro que foi publicado para 13 idiomas, então pensar que, né, não foi só publicado dentro do português, né? Ele realmente foi para o mundo. Foi um livro que virou best-seller. Para quem não sabe, best-seller é uma obra, um livro que, quando é lançado, ele é muito vendível. Então, quanto mais vender, aí é considerado realmente como um best-seller, tá certo? Vai surgir, a obra vai surgir a partir de 20 diários da escritora, ou seja, ela não escreveu pouco, né? A partir de 20 cadernos, né, que ela vai retirar realmente do lixão, e aí, a partir desses 20, eles fazem um compilado e faz aí uma escolha para que possa virar o Quarto do Despejo. A Carolina tem a sua trajetória na favela do Canidé, certo? Na cidade de São Paulo. Hoje, essa favela não existe mais, porque ela foi desapropriada, até mesmo porque vai virar aquela parte ali do rio Tietê, mas realmente era uma grande favela,
né, lá na década de 50 e na década de 60. Ela vai testemunhar a demagogia da política brasileira. A gente vai ver que, mesmo sendo uma mulher pobre, ela também vai ter o relato de sempre falar o que é a política e o que é que os políticos têm, né, a nos dar como retorno. Vai ter um relato sobre a fome e a miséria, por quê? Porque é uma realidade dela, de mulher favelada, e também ela vai falar sobre o cotidiano de uma mulher negra e solteira. Então, todos essas trajetórias são trajetórias que vão perpassar essa vida dessa senhora e que, se a gente for ver, não vai ser tão diferente da nossa, né? Claro que a gente não vai viver em uma favela e tudo, mas a gente precisa também pensar em ouvir essa mulher, tá certo? E aí, deixa eu passar aqui, vou botar aqui o nosso videozinho, que era o vídeo lá que passou no Fantástico. Eu não sei se vocês sabem, tem uma coisa do Fantástico que é chamado Mulheres Fantásticas, né? E aí é só um vídeo de um minutozinho, que ela vai mostrar aqui quem é essa Carolina a partir de desenhos. Vamos escutar. Era uma vez uma menina muito pobre, chamada Carolina de Jesus. Curiosa, despertou a atenção da patroa de sua mãe, que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais. Aprendeu a ler, lia sem parar. Foi até acusada de feitiçaria. Para eles, uma menina negra não poderia saber tanto se não fosse bruxa. Não era. O instinto de proteção falou mais alto e sua mãe quis que ela saísse de lá. Carolina chegou em São Paulo. Passou dificuldades e virou catadora. Juntou tudo que viu. Tábuas, plásticos e, claro, papel. Fez para ela e seus filhos uma casinha na favela do Canindé. Virou até artista num circo, onde cantava e declamava. Nasceu para brilhar. Nos cadernos que recolhia, escrevia seus diários e poesias. Até que um jornalista foi fazer uma matéria na favela. Era a chance de ser vista, e Carolina levou para ver um tesouro. Seus cadernos. Eles foram publicados e Carolina virou a primeira mulher negra brasileira a vender 1 milhão de livros no mundo. Escreva como uma garota. Pronto. Então, veja que aqui essa parte, né, de Mulheres Fantásticas é um quadrozinho do Fantástico que mostra justamente essa parte em que as mulheres que se destacam, né, dentro da literatura. E aí a Carolina vai ser uma delas. E aí, quando ela lança, por exemplo, o Quarto de Despejo, né, a Carolina, ela vai virar notícia, né? Ela vira notícia realmente após a publicação, né? Então, ela vai ter essa visibilidade tanto dentro do nosso país, como também fora. Ela passa a viajar muito para poder também fazer a divulgação do seu diário de despejo fora, né? Então, veja que os jornais até colocam retrato da favela no diário de Carolina. Então, pensar que antigamente essa literatura que era feita só por homens e mulheres brancas, né? Simplesmente chega até uma mulher negra que consegue vender mais de 1 milhão de cópias, né, do seu livro no mundo todo. Então, é isso que a gente precisa entender, porque é que o Quarto do Despejo se torna aí uma obra realmente tão fantástica e tão necessária de se conhecer, certo? E aí, meu povo, vamos agora para os olhares da Carolina, ou seja, tem alguns trechos do diário dela, que eu estou colocando aqui para vocês, que a gente vai ler juntos, e aí a obra toda é em forma de diário mesmo, certo? Então, ela escreve como se estivesse falando no dia a dia, né? Falando realmente do que é que está passando no dia a dia e o que é que ela pensa em relação às coisas que estão acontecendo. Olhando para essa foto aqui, né? Junto com a Carolina, que é essa senhora negra que está do lado direito, ok? Nós temos uma outra mulher. Vocês conhecem essa outra mulher que está junto dela? Vocês conhecem? É uma outra escritora. Não.
Não? Pode errar, não tem problema nenhum. Raquel de Queiroz. Não, Magda, não é a Raquel. Não, mas não é ela, não. Não é a Raquel. E aí? Não? Vocês já ouviram falar sobre uma escritora chamada Clarice Lispector? Já, né? Pronto. Pelo menos assim. Ah, Lilian, nunca li nada da Clarice, mas já ouvi o nome dela, né? Até mesmo porque aqueles que já passaram pelo cônego, vamos dizer assim, no primeiro, segundo ou terceiro ano, com certeza já ouviram falar da Clarice, porque é uma das escritoras que a gente trabalha muito dentro da nossa literatura. E aí, essa foto, que é uma foto preta e branca, né? Você veja que não é uma foto colorida. Nós vamos ter aqui duas escritoras do momento. A Clarice já era conhecida e a Carolina estava aqui realmente iniciando a sua jornada. Quando essa foto foi lançada, e aí essa foto tem história. Por quê? Porque ao olhar para essa foto, vivendo em um país como o nosso, o que é que as pessoas começaram a dizer, né? Olhando para essa foto, as pessoas começaram a se questionar quem era a escritora e quem era aquela que estava pedindo autógrafos, né? Então, essa foto tem uma história porque ela vai dizer assim: poxa, então quer dizer que aqui, olhando para essa foto, não sabendo quem é a Carolina e não sabendo quem é a Clarice Lispector, todo mundo ia dizer o quê? Que quem estaria pedindo autógrafo aqui era a mulher negra para a mulher branca, tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que naquela época, se hoje a gente ainda tem um país totalmente racista, imagine naquela época, né? E aí, essa foto foi uma foto muito comentada. Por quê? Porque a Clarice foi até uma noite de autógrafos da Carolina. E ela foi justamente para prestigiar e para pedir um autógrafo da Carolina. Mas na hora que essa foto ela foi lançada, as pessoas começaram a questionar quem era a escritora e quem era aquela que estava pedindo autógrafo. E claro que, sabendo do nosso histórico de país racista, com certeza a escritora não poderia ser a mulher negra, né? E aí a gente já começa a se questionar relacionada a isso. É uma realidade, realmente aconteceu. Carolina foi colocada como se ela estivesse ali para pedir autógrafo, enquanto que era a Clarice que estava fazendo realmente o inverso, tá certo? Isso daí só para que a gente possa entender que, ao olhar para pessoas negras naquele momento, era como se elas não pudessem estar no patamar realmente de escritoras que pudessem ser publicadas, certo? Então, a gente precisa também se questionar. Então, vamos ver aqui os olhares de Carolina. O que é que ela vai nos dizer, né? Pronto. A linguagem. Gente, uma coisa que eu acho que foi muito bem acertada dentro das editoras foi que eles não modificaram, por exemplo, a linguagem da Carolina. Lembrando, a Carolina, ela só estudou até o segundo ano primário, como se ela tivesse só até a segunda série do ensino fundamental. Então, ela estudou muito pouco. Então, automaticamente, ela não vai ter uma linguagem rebuscada e ela também vai ter erros ortográficos. E aí, ao publicar O Quarto do Despejo, as editoras simplesmente pensaram assim: poxa, vamos deixar a linguagem do jeito que é a linguagem da Carolina, porque representa muito a ela. Então, no momento que você lê O Quarto do Despejo, com certeza você vai se debater com erros ortográficos. Por quê? Porque fazia parte, né, da realidade da Carolina. Então, veja aqui, ó, todo diário vai ter uma abertura, que é a data. Ela sempre bota a data e ela sempre bota a data do mês e do ano, tá certo? O ano começa logo lá no início. Aqui é 22 de maio, talvez de 58, se eu não me engano. Aí ela vai dizer, ó, hoje eu estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo
E eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram. Tem os metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde está? Onde já se viu favelado com essas finezas? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Então, veja, a Carolina, ela faz simplesmente, ela coloca no seu diário coisas que ela passa no dia a dia. Veja que ela disse que está muito nervosa. Por quê? Porque amanheceu chovendo. E quando amanhece chovendo, você simplesmente não pode sair para colher, né, as coisas para poder vender. Então, é como se ela estivesse falando, poxa, como é que eu vou dar de comida aos meus filhos? Porque uma pessoa favelada, ela simplesmente vai ter ali só o do dia. Ela não vai ter o que realmente ontem não teve, né? E aí, interessante, porque no final, ela vai dizer que os meninos gostam de pão, né? Mas os meninos gostam de pão mole. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Claro, porque é a realidade das pessoas realmente que não tem. E no final, ela faz, né, toda uma discussão. Veja que ela ela está falando de coisa dura e ela vai falar isso relacionada à vida, ó. Duro é o pão que comemos, dura é a casa, é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Então veja que isso daí é toda uma realidade, né, relacionada à vida da Carolina. E aí, se a gente for ver, nós não temos uma vida tão diferente da vida da Carolina, né? Muita gente pode ter, por exemplo, passar por hoje, hoje eu tenho que comer, mas será que amanhã eu vou ter? Hoje eu tenho os meus filhos para poder dar de comida, mas será que amanhã eu vou ter comida realmente, né? Quantas vezes as pessoas, por exemplo, tiveram que eu já vi minha mãe lá no início do casamento dizendo assim, e o que a gente almoçava, ou a gente almoçava ou a gente jantava. Por quê? Porque não tinha para os dois momentos, né? E quando você tem filho, simplesmente você tira da sua boca para dar para o seu filho. Então, veja que a Carolina era esse tipo de mãe. Uma mãe totalmente preocupada com os filhos, no caso aqui ela tinha 3 filhos, e aí ela sabia que sendo uma mulher mãe solteira, ela tinha que correr atrás do sustento dos filhos. E todo dia ela tinha que vender alguma coisa que ela encontrava no lixão ou no meio da rua para poder vender e dar o sustento dos filhos. Então, veja que tudo isso é relacionado a uma trajetória que foi da vida de Carolina. E em relação à linguagem, veja que é uma linguagem que a gente sabe que ela não tem tanto estudo. Mas o fato dela não ter tanto estudo não quer dizer que ela pensou assim, eu não vou escrever. Não, eu acho que eu não tenho o que dizer. Ao contrário, quem conheceu Carolina sabia que ela adorava a parte de escrever. Então, tinha vez que ela ficava em casa escrevendo, por quê? Porque ela falava que ela tinha que colocar para fora as coisas que ela estava vivendo. E ao fazer isso, aliviava, né? Então, é uma maneira até mesmo de tirar o peso de cima da vida, tá certo? E aí, passando sobre a linguagem, a Carolina também vai falar um pouco sobre o trabalho, né? E aí eu destaquei aqui 2 aberturas em relação ao trabalho que ela fala, uma do dia 16 de julho e 19 de julho, tá certo? Que ela pega e vai dizer, né? No dia 16, pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta, né? E no dia 19, ela também vai dizer, fechei a porta e fui vender as latas, levei os meninos, o dia está cálido e eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício, carregar a vera e levar o saco na cabeça. Vendi as latas e os metais. Ganhei 31 cruzeiros e fiquei contente. Então, veja, né?
Muitas vezes ela falava que ela não podia deixar os filhos dentro da casa, na favela, porque ela tinha medo do que podia acontecer com os meninos. E ela acabava levando os meninos também para a rua para poder catar papel junto com ela. E aí a Vera, que era a filha mais nova, ela acabava levando também, né? E ela fala que tinha que levar tanto a menina como o saco na cabeça. Então, há realmente, né, essa parte do peso. O peso de estar ali carregando e o peso de ter o filho também para poder estar carregando junto com você. E ela vai falar que é um suplício porque ela sabe que ela vai ter que arranjar comida para 3 filhos, né? E esses meninos precisam dela todo dia. Então, meu povo, pensar, isso daqui é o trabalho da Carolina. Quantas pessoas na vida, pensar hoje, quantas pessoas, por exemplo, vivem naquelas favelas, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, passam por alguns problemas, né? E que a gente nem sabe realmente o que é que essas pessoas podem passar. Então, pensar que, por exemplo, passa hoje no Jornal Nacional, em qualquer outro jornal que está passando aí, né? No momento em que você está passando perto de favela, aí tem a polícia entrando na favela e aí tem tiroteio para um lado, tiroteio para o outro. E aí, o lado de ser favelado leva muito o lado também do preconceito. Por quê? Porque o povo acha que quem mora na favela é somente pessoas ruins ou então pessoas que mexem com tráfico, com drogas. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Quantas pessoas estão na favela simplesmente por quê? Porque não tem onde construir a sua casa. As favelas foram sendo construídas dessa forma. As pessoas saíam, por exemplo, do interior, ou então das cidades como aqui o Nordeste, e ia para São Paulo e para Rio de Janeiro, e não tinham onde morar, iam realmente se amontoando e construindo, né, as casas em cima dos morros. E aí as favelas vão sendo construídas dessa forma. E hoje a gente sabe que serem montuadas daquela forma faz com que as pessoas que estejam ali, não é porque elas queiram estar ali, mas realmente é porque tem, né, aquele negócio de dizer assim, eu não tenho para onde ir, então eu tenho que ficar por aqui mesmo. E aí, voltando para o negócio lá da nossa introdução lá da oficina de redação, né? Uma das introduções lá é para falar sobre a violência contra a mulher. E aí você pega e fecha, pergunta-se em relação a essa mulher. Ai, é porque tem mulher que tem seu parceiro, mas não deixa o parceiro, por quê? Porque ela acha que ele vai mudar, ou então ela é besta demais, o homem bate nela e ela fica. Mas quantas mulheres ficam com seus parceiros porque tem medo realmente de saírem de casa, né? Do parceiro fazer alguma coisa, tem o feminicídio. Então, se a gente for pensar, tem esse lado do medo também, tem esse lado de se perguntar, poxa, para onde é que eu vou, né? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou levar os meus filhos? Então, a gente precisa também pensar nisso aí também, tá certo? E aí, ao ouvir a Carolina, a gente precisa também se ouvir enquanto sujeitos dentro da nossa realidade. Então, provavelmente, muitos de vocês são pais, né? Ou então, se vocês não são pais, todos nós temos pais, né? Nós temos uma mãe e temos um pai. E o que é que eles fizeram por nós, né? O que foi que realmente os nossos pais fizeram por nós para que a gente pudesse crescer e não passar tanta fome assim. Eu costumo dizer que eu nunca passei fome, porque fome é aquele negócio de você abrir a geladeira e você não ter o que comer. Ou então de você não ter o que escolher, né? Se você pode escolher dizer assim, ou eu não quero comer isso, eu quero comer outra coisa, e você tem dinheiro realmente para comprar, então realmente você nunca passou fome. Mas, se a gente for pensar, muitos dos nossos pais, dos nossos avós, vieram de realidades duras, né? E com certeza passaram fome. E aí a gente precisa também entender que nós vivemos em uma outra realidade. Uma realidade muitas vezes diferente, em que aqueles que vai se tornar ou se tornam pais agora, querem o quê? Querem dar para os seus filhos tudo que a gente não teve. Sempre é um ciclo que parece que vai sendo melhorado. Que assim, poxa, eu nunca tive isso, por isso que eu quero dar muita coisa para o meu filho, né? Muitas vezes a gente quer realmente tirar da onde não tem aquilo
que a gente sabe que está faltando, mas que a gente faz das tripas coração para dar para a criança. Então, pensar nessa forma também da realidade, tá certo? E aí, se a gente for pensar, muitas mulheres não são diferentes da Carolina. As meninas aqui, que estão aqui conosco, pode-se pensar que muitas, quem sabe, são mulheres solteiras, que têm seus filhos, que deixaram seus companheiros, até por N motivos, né? A gente, toda vez quando vocês forem se inscrever para as inscrições do Bença, tinha lá um formulário, e a gente perguntou, por que é que você deixou de estudar? Quase todas as meninas colocaram, porque eu engravidei cedo, ou então porque eu casei muito cedo. E isso é uma realidade de muitas das mulheres, assim como também dos homens que têm que trabalhar para poder sustentar a família. Então, é uma oportunidade que você está tendo de poder voltar, né? Por isso que a gente acha que deveria ser uma oportunidade que não deveria ser tão fácil de ser solta aí, mas esperar que isso seja agarrada, né? Essa daqui é uma foto da Carolina, né? Na favela do Canidé. Ó, veja que ela tá aí puxando, né? O seu carrinho com as coisas. E aí veja que é uma cena muito parecida com aquelas que a gente encontra no meio da rua, daquelas pessoas que vão catar, por exemplo, os papelões para poder, né, fazer a troca pelo dinheiro. E aí nós temos também as crianças ao em volta dela. Então, veja que é uma foto tirada pelo Adálio Dantas, que é justamente o jornalista que levou a Carolina para ser publicada, né? E aí é pensar que essa mulher, que é uma mulher negra, simplesmente é uma mulher que se tornou escritora e que ela rompeu com tudo aquilo em que a literatura até então estava ali para ser dita. Ou seja, não só mulheres brancas ou homens brancos podem escrever, ou então pessoas com condições. Ela também precisa dizer quem era Carolina dentro da sua realidade. Então, por isso que nós também precisamos escrever sobre a nossa realidade, certo? Um outro olhar da Carolina é sobre a sala de visitas e o quarto de despejo. É daqui que saiu, por exemplo, o nome do livro, certo? Por que é que ela chama o nome do livro de quarto de despejo? O nome do livro é Quarto de Despejo, aí Diário de uma Favelada, né? Aí ela vai dizer, ó, 19 de maio de 58, certo? Aí ela vai falar, às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se fora. E aí, o que é que a gente consegue retirar desse trecho da Carolina? Gostaria de ouvir vocês agora. O que é que ela está querendo nos dizer? Por que quarto de despejo, meu povo? O que é que vocês acham? Diga, Magda. Saudade de você, viu? Faz tempo que eu não escuto você. Boa noite, né? Em primeiro lugar. Assim, pelo que eu entendi, não só ela, mas eu acho que todas as pessoas de favela, não só no tempo dela, como agora também, se sentem assim, porque, ao meu ver, como ela botou aí bem escritozinho, quando ela vai à cidade, ela se sente como tivesse numa sala de visitas. É tudo tão bonitinho, tudo tão limpo, tudo bem apresentável. Quando ela volta para o ambiente dela, que é a favela, ela se sente no quarto de despejo, que é justamente aquele quartinho que você mantém toda a bagunça, o que você não quer, o que você não precisa e não está usando. Você mantém lá
ou joga, ou queima, ou só deixa lá esquecido. Aí é como ela se sentia quanto pessoa em meio à sociedade, né? Em meio à vivência dela por ser negra, mulher, mãe de família, o trabalho dela já não era muito bem visto, e lutar por os três filhos. Então, ela se via naquela situação com as três crianças, se via realmente jogada num quarto de despejo, onde são aquelas pessoas que se veem muito abaixo de um certo lugar. Eu vejo assim, né? Tudo bem, Magda. Isso mesmo. E aí pensar, ó, a favela é um quarto de despejo. Ou seja, parece que tudo aquilo que é visto pelo lado negativo vai estar lá na favela, né? Tudo que é rebolado pelas coisas assim, eu não quero isso, vai para onde? Vai para a favela. E há muitas vezes os lixões vão estar perto dessas pessoas, né? Então é fácil, por exemplo, você tirar o lixo da sua casa, porque veja que o professor da biologia eu acho que foi o Thor. O Thor estava até dando a aula e ele falou assim: eu vi um carro do lixo passando, e ele disse que a pessoa tirou o lixo da frente da frente da casa dela e foi botar do outro lado da rua, né? Só o fato dele ter feito isso. Aí eu fico me perguntando, é tão fácil para nós dizer assim, poxa, eu não quero lixo na frente da minha casa, mas é muito fácil você pegar e rebolar na frente da casa do outro. Ou então você rebolar, por exemplo, num terreno baldio. Porque as pessoas rebolam no terreno baldio, por exemplo, em frente à minha casa tem um terreno, mas não é minha casa, vou rebolar. E aquele terreno ali não é sua casa também? Né? A gente só considera casa aquilo onde a gente mora, aquele espaço onde a gente mora. Não, o planeta Terra também é a nossa casa. Ele dá o que a gente dá para ele. Então, se a gente está, por exemplo, nessas quinturas, nessas mudanças climáticas, com certeza é o homem que está mexendo no clima, né? Só que as pessoas não pensam dessa forma. E aí, pensar nesse quarto de despejo aí como algo que é rebolado para fora, é por isso que até hoje, como foi muito bem colocado pela Magda, até hoje as pessoas que vivem na favela são pessoas vistas pelo lado negativo. As pessoas que estão lá na favela acham porque é uma pessoa que vive lá na favela, um favelado. Então, é uma pessoa que vai mexer com drogas, uma pessoa que não é boa. Não, não é totalmente assim, né? A gente precisa entender isso daí. Só que a Carolina, por ser uma pessoa, uma mulher que passou por isso, ela tem propriedade para poder falar sobre isso. Eu, Liliane, nunca ia poder falar tão bem como a Carolina ia falar. Por quê? Porque eu nunca passei por essa realidade. Talvez vocês também nunca tenham passado por isso, né? Talvez uma ou outra pessoa já tenha ido para uma cidade grande, né? E tenha dito assim, eu morei dentro de uma favela, mas é uma favela totalmente desconstruída, por exemplo, de uma favela lá de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas é considerado favela. Então, por exemplo, hoje agora eu tô em Fortaleza, né? E aí tem cantos em Fortaleza que pessoas que trabalham com Uber vai dizer assim, eu não vou até o fulano de tal, não, porque lá já é considerado favela. E as pessoas já não entram com medo porque sabem que pode acontecer alguma coisa. Ou seja, nem todo mundo que mora lá são pessoas ruins, mas leva realmente o preconceito só pelo fato de estarem naquela zona, né? Então, é preciso ouvir pessoas que nem a Carolina para que a gente entenda que essa realidade existe, né? E que a gente precisa também, realmente, já morei em uma favela, por isso mesmo. Então, que precisa ouvir essas pessoas para que realmente a gente possa entender que quando a gente fala em política, quando a gente fala em retorno para a população, não é só para nós, é para todo mundo que faz parte do Brasil, né? Então a gente precisa entender isso também, tá certo? Em relação só em relação a isso, a escrita aí da Carolina, né? Porque naquele tempo, né, a gente sabe que como era e a gente esperava que podia melhorar com o tempo, mas infelizmente nos dias de hoje a gente está vivendo a mesma coisa, né, praticamente.
E, inclusive, alguns políticos que deveriam trabalhar para tentar mudar essa realidade faz justamente esse tipo de coisa aí, né? Que vem a público, vem na mídia e fala que na favela só tem bandido, que na favela só tem isso, só tem aquilo, quando na verdade a maioria, a grande maioria, eu acredito que é de trabalhador, né? Que é como você falou, não tem onde morar e só tem essa opção, morar na favela. Eu acredito que ninguém, não é também desmerecendo, mas acredito que ninguém vai querer morar daquele jeito, né? Não é o desejo da pessoa. A gente sempre tem um desejo de procurar o melhor, mas infelizmente as condições muitas das vezes não ajudam, né? E quem era para tratar e tentar acabar com essa situação faz piorar ainda mais com os discursos que falam na mídia e tudo, né? Tornando, marginalizando as pessoas da favela, muitas das vezes. Então, naquele tempo, Isso ela já mesmo, pensava Edvan. dessa forma, né? Já tinha esse pensamento, Uhum. e que com o tempo, tanto tempo depois, não mudou nada, praticamente, né? Foi piorar, eu acho, né? Pensando que ela está aqui, a gente está falando de 58, né? 58 foi quando minha mãe nasceu, né? Quando minha mãe nasceu, em 58. Então, pensar que nós temos uma vida inteira, né? Que simplesmente passou, mas que, se a gente for ver, poucas coisas mudaram. A favela pode até ser que tenha se modificado, né? Mas a gente sabe que, mesmo assim, pessoas que moram daquela forma não queriam morar daquele jeito, né? Então é fácil abrir a boca e dizer assim: ah, mas por que não vai embora? Ah, mas por que não faz isso, não faz aquilo? Para uma pessoa que tem condições, que possa ter um dinheiro para comprar uma passagem e voltar para o Nordeste, já é muita coisa. Tem gente que não volta porque não tem um dinheiro para comprar. A minha tia chegou agora essa semana de São Paulo, né? E aí ela veio para passar um mês aqui no Ceará. Eu perguntei, tia, de quanto é que está a passagem? Aí ela falou assim, como ela já é assim idosa, ela já pode pagar metade da passagem. Ela disse que a metade da passagem foi de R$390. Metade da passagem, né? Tirando o que ela pagou, por exemplo, para poder trazer as malas. E aí ela falou, Lili, não tem um jovem dentro do ônibus. Só tem pessoas, assim, de 40 anos para cima. Por quê? Porque nenhum jovem mais vai viajar de ônibus, né? O povo viaja de avião, ou o povo realmente viaja de outra forma. Mas viajar de ônibus, porque para ir para São Paulo, daqui para São Paulo, é 3 dias e 2 noites. Então, o que é passar esses 3 dias dentro do ônibus? Né? Antigamente era lotado. Era ônibus todo dia. Ela já foi ontem, eu perguntei, quando é que a tia vai voltar? Ela, vou voltar no dia 27 do próximo mês. Por quê? Porque só tem ônibus no dia 27. É um ônibus por mês. Meu pai passou 22 anos trabalhando em São Paulo, como pedreiro. E eles, por exemplo, ele chegava na quinta, aí ele passava quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira ele já voltava. E era chegando e já comprando a passagem de volta. Minha mãe sempre conta isso. Então, veja, essas pessoas iam e voltavam todo o tempo, né? Hoje não, hoje é um ônibus. Por quê? Porque não tem mais público para ir. Não se sustenta mais. Então, veja como as coisas mudam. Pode ser que mude para alguns, pode ser que mude talvez uma estatística, mas veja, pessoas faveladas que nem a Carolina ainda estão dentro desse preconceito de serem vistas como pessoas negativas, certo? E aí, continuando, né, a gente vai ter os olhares da Carolina como política, que é o que o Edvan acabou de falar, né? Eu nem quis comentar, porque a gente também vai falar um pouco sobre isso agora. E aí, veja, quando a gente teve aula com o Adriano sobre Aristóteles, ele falou que era política, né? Ele falou que política é tudo aquilo que a gente passa por tudo aquilo do nosso dia a dia e que faz com que a gente viva melhor. Então, tem vezes que as pessoas falam assim, a pessoa não deve falar sobre política. Depende, você está falando de política o quê? Política de votar?
de escolher as pessoas, né, que vão ser os nossos representantes, ou você está falando de política que rege o nosso dia a dia, que você tem direitos e deveres? Porque todo mundo tem direitos e deveres para poder viver bem numa sociedade. Mas quando a gente fala de política, que é em relação ao voto, aí as coisas se acerram, vão ficando mais acirradas. Por quê? Porque chega nessa época em que o Edvan falou, poxa, agora vai começar os discursos bonitinhos, né? Aquele que nunca apareceu na sua casa vai bater na sua porta. Aquele que nunca apareceu, aquela que nunca apareceu, vai pedir para botar um cartãozinho. Ah, deixa eu botar aqui uma foto minha na frente da sua porta. Ah, deixa eu botar aqui um negócio em frente à sua porta para dizer que você vota em mim. Ah, se você quiser, vota em mim, que eu lhe dou R$ 100 ou um saco de cimento. Minha gente, pronto, vai começar, né? Até mesmo porque eu sei que na Ibaretama é aquele negócio todo dividido, né? Tem a família de um do lado e a família do outro. E aí, aí começa a dar pau de um lado e do outro, né? E aí as pessoas entram nessa briga de dizer assim, mas eu sou fulano, aí o outro, mas eu sou fulano. O outro fulano não sabe nem quem é você, não sabe nem que você existe. Mas você está brigando por um fulano simplesmente para ele ganhar, e ele vai ganhar rios de dinheiro e você não vai poder cobrar aquilo que você sempre acha que você pode cobrar, né? Então, é fácil, é muito fácil passar 4 anos e aquela pessoa nunca olhar para a sua cara e depois pedir um voto, mas ela nunca lhe deu nada, né? Mas por que isso acontece? Porque nós temos memória curta. Nós temos memória tão curta que, se por acaso você se perguntar quem é que eu votei lá para deputado na última eleição, vale, eu votei para algum vereador na última eleição, e eu votei para algum deputado federal, e o senador, que é pior, que fica aquela pessoa que fica longe de mim, que eu não sei nem quem é, sei quem é que eu votei. Quando você vota e você nem se lembra quem é que votou, você não vai poder cobrar quem é que você votou, né? Mas você está dando, por exemplo, um salário de 20 e tantos mil, de 30 e tantos mil para essa pessoa, enquanto que a gente vive de salário mínimo, né? Que é pior ainda. Então, a gente precisa também pensar nisso. Vamos ver o que a Carolina vai dizer em 10 de maio de 58, né? Ela vai falar assim: fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele já sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Tá vendo? Isso foi escrito por uma mulher que simplesmente, né, não tem muito estudo. Isso foi escrito por uma mulher favelada e para uma mulher que sabe das suas condições, mas que se coloca também como pessoa, como sujeito na sociedade. Então, pensar que, ela foi na delegacia e ela mesmo disse que que o tenente lá falou para ela e disse, poxa, mas é porque a favela é um ambiente propenso para pessoas se tornarem pessoas ruins, para acontecer essas coisas. Aí ela fala, poxa, se ele sabe, por que ele vem falar para mim? Ele devia falar para as pessoas que têm condições de mudar a favela. O Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, ou seja, as pessoas que naquela época estavam no poder, né? Mas ela dá justamente uma bomba, uma chibatada na cara quando ela fala: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Então, veja, a fome também é professora.
Tudo que faz você, tudo que faz fazer com que lhe leve a pensar é professora. Então, professor não é somente uma pessoa de carne e osso, é também os momentos em que você passa na sua vida e você fala assim: aprendi muito com isso aqui. Por isso que muitas vezes errar também é professor. Por quê? Porque quando a gente erra, a gente sabe que lá na frente a gente não vai poder repetir o mesmo erro. Por isso que muitas vezes, quando a gente é pai e mãe, a gente tem que deixar o filho errar. Por quê? Porque ele aprende com o erro dele, né? Se a gente sempre salvar e dar um sim para o filho, lá na frente, uma pessoa com certeza vai dar um não, que era o seu não que ele deveria ter ganhado. Dar não para filho também é ser professor. Nem tudo na mão, de mão beijada, vale não. A gente precisa também saber que um não também tem peso. Por isso que aquele negócio de quando você vai mexer com alguma mulher, tem aquele negócio, não é não. E pronto, se uma mulher lhe diz não, então você não tem nenhum direito de tocar nela. Mas o que é que leva a homem a pensar que mulheres, que o corpo da mulher pode ser tocado por eles? É toda uma estrutura patriarcal que os homens foram criados e que até hoje se sustenta. Então, meu povo, veja, Carolina, mulher favelada, praticamente que não tem estudo, ela simplesmente consegue falar o que muita gente não fala, né? A fome também é professora. E a fome, e com a fome, a gente aprende a pensar no próximo. Ou seja, quantos de nós a gente tem o que comer? Aí vem uma pessoa, pede alguma coisa para você e você pega assim, eu não tenho não. Mas quando a gente tem, a gente pode ajudar, e que isso aconteceu já com a gente dentro do Bença, e quem tá aqui sabe muito bem o que foi que a gente fez. Quando a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? A gente ajuda. Então, tirar um pouquinho do que a gente tem para ajudar o outro não é nada, não é nada. Claro que a gente não vai poder ajudar todo mundo, mas se você puder ajudar o próximo com aquilo que você tem, é aquilo que vai simplesmente elevar você. Por isso que eu e Alan, a gente dá o que a gente tem, que é o quê? Conhecimento. Se a gente tem conhecimento para dar para vocês, se a gente sabe o poder que a educação tem na vida de uma pessoa, pode ser uma pessoa somente passar nesse projeto, a gente já está feliz. Por quê? Porque a gente ajudou uma pessoa, e uma pessoa já é muito. Mas quanto mais a gente puder ajudar, melhor ainda, né? Então, veja que nós não temos o poder de dar dinheiro, mas a gente tem o poder de dar o nosso tempo, a gente tem o poder de ficar pensando em vocês, a gente tem o poder de pegar o nosso conhecimento e dar para vocês, porque a gente sabe que o quê? Conhecimento liberta. E liberta até no momento de chegar na política. Do homem chegar para você, da mulher chegar para você e dizer assim, tá aqui, R$100, vote em mim. Será que você vale R$100? Será que você vale um saco de cimento? Será que você vale uma carrada de areia, uma carrada de arisco? Um punhado lá de 100 telhas para botar em cima da sua casa? Gente, nós não valemos isso. Por quê? Porque o que ele está dando para você não é nada em cima do que ele vai ganhar. Então, precisamos também começar a pensar como sujeitos participantes, certo? Então, pensar, por exemplo, se vier um negócio de um tema na redação que fale sobre mulher, que fale sobre preconceito, que fale sobre violência, imagine pegar e falar assim, segundo Carolina Maria de Jesus, no seu livro Em Quarto do Despejo, ela diz que o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Pronto, isso já é um repertório. Isso já é um repertório. Quando a gente lê, a gente tem repertórios para colocar também dentro da redação. Por isso que o CLEB também é tão importante. Certo? E aí, continuando, né? Ela também tem um lado do olhar da solidão. Claro, Carolina tem os seus filhos, né? Filhos desses que foram feitos a partir de relacionamento com homens. Mas, em nenhum momento, ela quis
se casar com esses homens, até mesmo porque ela sabia que eles não estavam, né, para ela, assim como ela estava para os filhos. E aí tem uma parte, no dia 15 de julho de 55, né, que ela pega e vai dizer ó, abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me. Esperei até às 11 horas, um certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha, Vera Eunice, dizia, vai buscar água, mamãe. Tá vendo? Então, ela começa a dizer assim, abluir as crianças. Alguém sabe o que é abluir? Não? O que seria abluir? Abluir as crianças, aleiteias e abluir-me. Ela diz que abluiu as crianças e depois abluiu ela mesma. Veja, é uma palavra que não é do nosso dia a dia, não faz parte do nosso vocabulário usual. Mas a Carolina é uma mulher que só estudou até o 2º ano primário. É uma mulher que escreve e também lê. Então, quando a gente lê, o que é que acontece? A gente pega palavras que nunca a gente usou e acaba colocando no nosso repertório. Então, abluir significa o quê? Olha aí, lavar as crianças. Tá vendo? Lavar as crianças, dar banho nas crianças. Entendeu? Tomar banho. Então, veja, no lugar dela botar assim, dei banho nas crianças, ou lavei as crianças, ela botou abluir as crianças. Veja o repertório da mulher. Vejo como isso, enquanto que tem palavras que ela escreve, por exemplo, com erros ortográficos, tem outros que você fala assim, meu Deus, palavras que eu nunca usei na minha vida, ela pega e coloca dentro do diário dela. E estamos falando de uma mulher semi-analfabeta, né? E ela vai dizer que ela esperou por um certo alguém, esse alguém não veio, né? Por quê? Porque ela também tem um lado de ser mulher. Ela também tem o lado de querer, né, ter seus companheiros. Dentro do livro, a gente percebe que ela vai se envolver com algumas pessoas. Se envolver, assim, de se encontrar, né, de estar junta, mas em nenhum momento ela disse assim, não vou me casar com ele. Por quê? Porque ele não gosta de mulheres que escrevem. Então, se é para escolher entre escrever e ficar com ele, eu prefiro escrever. Veja como é que ela faz isso. É bem interessante. Por quê? Porque para ela, escrever e ler significa o quê? Liberdade. Liberdade que nenhum homem poderia lhe dar. Entendeu? Então, isso daí já é um grande conhecimento que a Carolina traz realmente para nós e para ela. Então, por isso que a gente deve ouvi-la e deve aprender com ela, certo? E aí, continuando, aqui nós temos uma cena, né, que eu coloquei relacionado à cena de estar no lixão, né? E aí, se a gente for ver realidades, por exemplo, está passando agora a novela Avenida Brasil de novo, né? Não vale a pena ver de novo. Eu acho que começou essa semana, porque vai ter a Avenida Brasil 2. E aí a Avenida Brasil começa justamente nessa trajetória, né, do espaço do lixão. E as crianças realmente estão ali dentro. E aí, se a gente for pensar, quantas pessoas não passam por essa realidade todo dia? Quantas pessoas não tiram o seu sustento de dentro do lixo? Quantas pessoas pegam comida estragada ou então comida rebolada no lixo para poder comer, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não quero isso não, e rebola. Enquanto que tem uma pessoa que vai lá e cata. Por quê? Porque simplesmente não tem o que comer. Então, no momento em que você pensar, poxa, eu não tenho nada na minha vida, mas você tem um teto, você tem uma família, você tem seus filhos, você tem roupa, você tem até o que escolher em que comer. Tem pessoas que estão muito pior do que você, com certeza.
Com certeza. E eu acho que uma das realidades que nós temos mania enquanto brasileiro é sempre dizer, de sempre achar assim, eu nunca passei por isso que eu não sei, né? Então, por exemplo, o fato de você nunca ter perdido ninguém na sua vida. Eu nunca perdi uma mãe, nunca perdi um irmão, nunca perdi um pai. No momento em que você passa por isso, parece que você passa a enxergar a vida de outra forma, né? Então, é coisas que muitas vezes, com a nossa trajetória, a gente também vai se questionando. E a gente vai crescendo com as amarras da vida, né? Com as tristezas da vida. Então, a gente também precisa colocar isso para fora, certo? E a Carolina, ela tinha essa facilidade de colocar isso aonde? No papel, certo? A Gleiciane falou, verdade, e o que sempre falo para as minhas filhas, vocês têm tudo e ainda bota banca, aonde tem várias crianças que não têm nem um biscoito para comer, justamente, é isso mesmo. Lá no Cônego, por exemplo, eu via os meninos, porque lá no Cônego a gente tem a merenda da manhã, o almoço e a merenda da tarde, né? Vocês sabem que nós temos quase 500 alunos. Então, é difícil, simplesmente, você dizer assim, estou cozinhando para 500 pessoas e as 500 pessoas estão gostando. Sempre vai ter um ou outro que vai reclamar. Por quê? Porque tem gente que não come, por exemplo, salada, né? Tem gente que não gosta do feijão determinada coisa, não tem gente que não come outra coisa. Então, vai ter uma ou outra pessoa que vai reclamar. Uma coisa é quando você não pode comer. Por exemplo, tem gente que tem intolerância à lactose. A do céu até pergunta, tem gente que tem intolerância à lactose, então não pode comer um creme de galinha feito com qualquer tipo de leite, né? As meninas têm todo um cuidado em relação a isso. Mas tem gente que simplesmente deixa de comer porque não quer comer aquilo que tem lá. E aí, se você pensar, eu não quero comer isso não. Pronto, você pode até não querer comer porque você tem a possibilidade de ter outra coisa. Mas depois você ficar choramingando que você está com a vida ruim porque você não tem o que comer enquanto que você tem, enquanto que tem outros que não têm, aí a gente precisa também repensar o que a gente diz, né? E aí, continuando, outros legados que a Carolina realmente deixou, né? Ó, ela fez aqui Quarto de Despejo, é de 1960, certo? Depois ela veio Casa de Alvenaria, de 1961. Veja, ó, Quarto de Despejo foi feito aonde? Foi feito dentro de uma favela, com a realidade de uma favelada. Casa de Alvenaria foi feita aonde? Foi feito um ano depois. Ela não vendeu mais de 1 milhão de cópias pelo mundo. Quarto de Despejo não foi publicado por 15 idiomas, 13 idiomas. Pois o que é que aconteceu? Simplesmente Carolina conseguiu, né, um pouco do dinheiro e ela fez o quê? Ela conseguiu comprar uma casa de tijolos, que aí ela vai chamar de o quê? Casa de alvenaria. Então, ela vai ter essas duas realidades. No Quarto de Despejo, ela fala da realidade de morar dentro de uma favela, né? E de uma casa que não é de tijolos, enquanto que em Casa de Alvenaria, ela vai falar dessa realidade de já ter saído da favela, né? E de se colocar dentro dessa outra realidade. Mas que ela sabe que, como mulher negra e favelada, ela também passa por algum preconceito. 2 anos depois, ela publica a obra A Fome, onde ela vai discutir todas essas realidades relacionadas a quem passa por isso. E depois ela também tem um livro de provérbios, né? Um livro de momentos em que ela vai trabalhar com esses provérbios, tá certo? Liliane, é só isso? Não, a mulher publicou, e publicou muito. Só coloquei alguns para vocês verem. Então, para vocês verem que não foi só uma obra. Carolina se tornou professora. E Carolina se tornou escritora. Porque quem escreve também é professora, né? E aí a gente tem o mito da mulher negra super forte. Isso daqui é um mito que até hoje
as pessoas ainda levantam essa questão, e principalmente de mulher. Mas eu estou botando aqui a da mulher negra. Vamos ler. Ó. A ideia da supermulher negra de pele escura, para usar o termo de Kathleen, pode, por um lado, ser vista como uma estratégia política para superar as representações negativas das mulheres negras no mundo branco. Mas, por outro lado, aprisiona as mulheres negras numa imagem idealizada que não os permite manifestar as profundas feridas do racismo. Kathleen fala dessa ambivalência, de preencher imagens empoderadoras, imagens que podem, na verdade, ser experienciadas como desesperadoras, na medida em que silencia os danos psicológicos do racismo do cotidiano. Em miúdos, né? O que é que ela está querendo realmente dizer aqui? Ela está querendo dizer que nós temos aquele mito da mulher, que é da mulher forte, né? Que a mulher sempre é forte, que a mulher é corajosa. Não tem as meninas dizendo... Tem muita coisa que nós mulheres escutamos. A gente escuta muito dizendo assim, ai, tu é muito guerreira. Pensa como tu é guerreira, uma mulher guerreira. Aí, quando eu escuto alguém falar isso para mim, eu falo assim, não quero ser guerreira, não. Quero ser guerreira, não. Quero simplesmente só viver, né? E só viver. Eu não quero sustentar o mundo com as mãos, não. Eu não quero olhar e sempre dizer que eu sou boa ou que eu sustento tudo, não. Porque vai ter momentos que a gente não sustenta. Vai ter momentos que a gente sofre. Vai ter momentos que a gente chora, né? E aí, quando a gente fala hoje de mulher, o lado do cuidado, que a gente já falou sobre isso, é muito relacionado à mulher, né? O homem, parece que o homem fica para a rua, enquanto que a mulher fica para casa. Então, para o homem, parece que ele sempre vai ser o quê? Ó, entre aspas, o provedor da casa. Enquanto que a mulher, ela sempre vai ser aquela que vai o quê? Cuidar da família, que vai cuidar, por exemplo, do marido e dos filhos, que vai comprar roupa, que vai passar a roupa, que vai varrer a casa, que vai cozinhar. Por quê? Porque isso é um papel que é, por muito tempo, dedicado a ela. Certo? Então, o mito da mulher negra forte quer dizer o quê? Que parece que a mulher negra, ela pode sustentar realmente o mundo maior do que uma mulher branca. E a gente sabe que isso não é uma realidade. Isso é um aprisionamento. No momento em que as pessoas, homens e mulheres, chegam para você e falam assim, ei, mas ela é guerreira, ó, pode dar chibatada porque ela aguenta. Não, eu não quero aguentar. Eu quero somente viver como uma pessoa normal e eu não preciso aguentar tudo que é me dado, né? No momento em que a gente fala isso, você não precisa realmente ser guerreira a todo momento. Tá bom? E eu tô falando isso para todas as meninas daqui, com certeza. Eu tinha visto Diga. Alguém comentou aí que sobre o livro, né? Os livros. Alguém comentou que fica com vontade de ler o livro. Eu acho que tem um programa agora que a pessoa pode ler vários livros do negócio do Golvin, né? Eu acho que tem uma coisa por aí. Tem, o MEC. Acredito que tem esses livros também. Eu acho que é. Tem sim. Depois eu vou deixar o link para vocês, viu? Eu vou deixar o link do MEC, porque lá você consegue baixar vários livros e consegue ler vários livros. Hoje nós temos a facilidade de baixar o livro e ler em PDF, né? Mas nada me tira, meu Deus, a felicidade de comprar um livro, cheirar um livro, porque eu sou daquelas que cheira, né? Cheira o livro e diz assim, é tão bom poder marcar o livro, poder ter o livro na mão. Quem tem financeiramente poder comprar o livro é muito bom. Agora, não pode se abrir a boca e dizer assim, mas eu não tenho para poder ler. Hoje, a internet lhe dá tudo em PDF. Você consegue marcar em PDF, né? Se o cheiro é bom, imagine ter escrito, justamente. É isso mesmo, Milena, é isso mesmo. Então, hoje não tem nenhuma desculpa para dizer que você não leu e que você não escreveu, porque realmente não tem para onde correr, né, meu povo?
E aí, depois eu vou deixar, que eu não sei se eu coloquei já o livro para vocês, eu vou botar o do MEC, vou botar o livro em PDF para que vocês possam ler. É muito bom, gente, é muito bom, porque se você imaginar que uma mulher dessa, em 58, ela tem esse poder de falar isso com as palavras, o que é que nós hoje não podemos fazer? A gente pode fazer isso e muito mesmo, certo? A gente pode fazer isso hoje, com certeza. E aí, pelo lado da conclusão, a escritora Conceição Evaristo, que depois nós vamos conhecer ela vai dizer, né? Acho que Carolina simboliza muito o esforço e a maneira como as classes populares se apropriam da língua portuguesa, do livro e da escrita. A coragem dela de se pronunciar como escritora deixa um vestígio, uma herança do tempo em que populações que não eram consideradas cultas já produziam uma escrita, produziam uma poesia, e assim adquiriam esse poder de ter uma voz ainda mais ativa. Então, pensar que essa mulher de 58 é uma mulher que já escrevia, mas que ela teve que passar, com certeza, por alguns preconceitos para poder ter seu escrito publicado. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Hoje, dentro da sala de aula, nas escolas, a gente bota os meninos para escrever, né? Lá no Cônego, tinha vezes que eu encontrava um menino e tinha menino que falava assim, ai, professora, tem aqueles programas lá na internet que faz com que você escreva um livro no próprio programa. E o menino disse que já tinha 2 ou 3 livros publicados. Aí, para você ver que maravilhoso. É muito bom quando a gente tem isso agora. É bom quando a internet vem para você para lhe ajudar de lado positivo. Porque tem aquele negócio de dizer, ela é boa, mas ela também destrói a vida da pessoa se você quiser, né? Por exemplo, esse negócio de ficar jogando aí esses bets, essas coisas, esses jogozinhos. Quantas pessoas não perdem praticamente tudo que tem porque fica jogando e fica perdendo dinheiro até o que não tem, né? Então, isso daí a gente precisa realmente repensar. Precisamos realmente repensar, certo? E aí, nós vamos ter, né, a atividade do CLEB, que é o quê? Falar sobre as nossas percepções, certo? A gente começou, para quem não viu, na primeira aula lá do encontro presencial, nós tivemos uma apresentação, todo mundo se auto-apresentou. Foi muito rápido, na escrita. Então, eu quero que vocês também façam isso a partir do momento da Carolina, tá certo? O que é que eu, Liliane, vou fazer? Eu vou criar um grupo com vocês, e esse grupo vai ser exclusivamente para o CLEB. E aí, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer que nem a Carolina. Todo dia, chegar lá e botar alguma coisa relacionada ao que foi que passou no seu dia. Só uma vez por dia, tá certo? Liliane, como é que eu vou fazer? Do jeito que tá aí, você bota assim, hoje é o quê? Hoje é 29. Pronto, aí eu boto lá, 29 de abril de 2026. Aí eu começo. Hoje eu tive um dia muito puxado, né? Começou a chover, mas eu tive que ir trabalhar. Meu Deus, como é difícil poder trabalhar, sair na chuva. Eu queria tanto ficar em casa, deitado e tudo. Ou então, hoje meus filhos passaram por isso, isso, isso. Hoje eu tive que isso, isso, isso. Hoje eu quase que fico doida. Isso! Hoje eu quase que fico doida. Porque aconteceu isso, isso, isso. Pronto. É uma coisinha para que a gente possa realmente fazer isso e colocar também para fora. E aí, no final, você bota seu nome, tá certo? Isso vai ser colocado todo dia. Todo dia eu vou chamar vocês. Eu vou dizer, gente, cadê o diário do dia? Vocês vão ter que botar, nem que seja alguma coisa, do diário do dia, tá certo? Final da tarde, início da noite, tá bom? Pronto. E aí, como vai ser início de tudo, eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena, né? Isso, um diário.
uma pequena apresentação, eu vou fazer minha apresentação e depois vocês se apresentam, e aí depois, todo dia, nós vamos fazendo um pequeno diário. Eu vou salvando esses diários, eu vou fazer pastazinha de vocês no meu computador, uma pasta para o Edivan, uma pasta para a Magda, uma pasta para a Milena, para a Angélica, e aí, conforme vocês forem colocando, eu vou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e vou botando lá no Word, na pastazinha de vocês. No final, vai ter o diário de cada um. Tá certo? E aí a gente precisa, é bom porque depois a gente vai vendo o que é que cada um vai passando dentro da realidade, tá bom? O que é que eu peço? Eu peço encarecidamente que vocês façam isso, né? Que a gente possa trabalhar, e trabalhar a escrita. Trabalha a escrita. Liliane, eu preciso escrever que nem a Carolina, com erros ortográficos? Não. Mas se você precisar, se você for treinando, escrever a palavra toda, colocando acento, botando ponto, é melhor por quê? Porque você já está treinando para a redação, né? Então, era bom se a gente pudesse escrever também, para que a gente possa treinar. Ok? Foi bem explicado? Sim? Pronto. Edvanda aqui deu uma, a Milena também, Leiciane. Então, a gente vai fazer sobre isso, né, meu povo? Vamos sim. Por então, pronto. E aí, hoje, a gente conheceu um pouco da Carolina. Nós vamos começar esse projeto dentro do Bença, é um projeto dentro do projeto, que é o projeto do Kleb. Nós vamos escrever e a gente vai treinar a escrita a partir da Carolina. Certo? Vai ter momentos que eu vou pedir outra coisa e tudo vai se complementar. Eu só quero realmente que vocês possam entender que é a parte da escrita. E que na hora de escrever o seu diário do dia, escreva bonitinho, tente colocar as palavras todas, não tente diminuir as palavras, tipo VC, que é o você, né? Tente colocar palavras realmente, por quê? Porque a gente vai treinando isso. Eu achando que o Kleber era o nome do professor. Era isso, Milena. Achei tanta graça. Eu acho que foi a Magda dizendo assim, então o Kleber não é o nome de uma pessoa. Não, não é o nome de uma pessoa. Certo? Então, a gente vai ter essa atividade de casa, que vai ser uma atividade diária. Por isso o nome diário. Tá certo? Certo. Tá bom, Lani. E aí, meu povo, atividade também de redação. Preste atenção. Amanhã nós vamos ter a oficina de redação e a professora vai cobrar aqueles dois temas que foi colocado. Tá bom? E aí, obrigada. Foi muito bom estar com vocês hoje, viu? E até